Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e transformadoras de todos os tempos. Uma história que nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a mão de Deus está trabalhando para nos conduzir à glória. Vamos falar de José, o sonhador. Imaginem um jovem amado por seu pai, Jacó. Um jovem com um futuro brilhante que recebia visões divinas através de sonhos. José era especial e seu pai sabia disso. Ele o presenteou com uma túnica colorida, um símbolo desse amor e distinção. Mas esse favoritismo acendeu uma chama perigosa no coração de seus irmãos, a inveja. Eles viam José não como um irmão, mas como uma ameaça. Os sonhos de José, que mostravam seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele, foram a gota d'água. Eles não viram a promessa de Deus, mas a arrogância de um irmão mais novo. E a inveja, quando não é controlada, se transforma em ódio. E o ódio os levou a um plano terrível. Eles conspiraram para silenciar o sonhador para sempre. Num dia fatídico, enquanto cuidavam dos rebanhos, eles viram a oportunidade. Arrancaram de José sua túnica, símbolo do amor do pai, e o lançaram num poço seco. O lugar era escuro, frio. O desespero deve ter tomado conta de José. Ele gritou por ajuda, mas os ouvidos de seus irmãos estavam surdos pela inveja. Para eles, aquele era o fim dos sonhos de José. Mas mesmo ali, no fundo do poço, Deus estava com ele. O poço não era o fim, era apenas uma pausa, uma transição dolorosa. Enquanto José clamava no escuro, seus irmãos, vendo uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, mudaram de plano. Em vez de matá-lo, decidiram vendê-lo como escravo. 20 moedas de prata. Esse foi o preço da liberdade de José, o preço da traição de seus próprios irmãos. Enquanto a caravana se afastava, levando José para uma terra estranha, seus irmãos mergulharam a túnica colorida no sangue de um cabrito e a levaram ao pai, Jacó. A mentira foi cruel. Disseram que uma fera o havia devorado. O coração de Jacó se partiu em 1000 pedaços. Ele chorou a morte de seu filho amado, sem saber que a jornada de José estava apenas começando. Uma jornada que o levaria da escravidão à liderança. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, longe de casa e de tudo o que conhecia, José não perdeu a fé. Ele trabalhou com integridade e excelência, e a Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele prosperou. Potifar viu isso. Ele viu que tudo o que José tocava era abençoado e o colocou como administrador de toda a sua casa, da cova para a casa de um oficial importante. Parecia que as coisas estavam melhorando, mas a provação ainda não havia terminado. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a graça de José, tentou seduzi-lo repetidamente. Mas José, fiel a Deus e a seu senhor, recusou. Ele disse: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Sua integridade era inabalável. Um dia ela o agarrou, mas ele fugiu, deixando seu manto para trás. Ferida em seu orgulho, ela usou o manto como prova de uma falsa acusação. Ela mentiu, dizendo que José tentou abusar dela. Potifar, cego pela raiva e pela mentira, mandou José para a prisão. Pensem nisso, do poço para a escravidão, da administração para a prisão. Injustamente acusado, novamente traído pela confiança que depositou. Na escuridão daquela cela, ele poderia ter amaldiçoado sua sorte, questionado a Deus. Mas mesmo ali, no lugar dos esquecidos, a Bíblia nos diz novamente: o Senhor estava com José. Na prisão, José continuou a servir com o mesmo caráter. O carcereiro viu a mão de Deus sobre ele e lhe confiou a administração de todos os outros prisioneiros. Foi na prisão que seus dons voltaram a brilhar. Deus o usou para interpretar os sonhos de 2 outros prisioneiros, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó.
Para o copeiro, o sonho significava restauração. Para o padeiro, significava morte. E assim aconteceu. Ao copeiro, José fez um único pedido: quando tudo estiver bem contigo, lembra-te de mim. Mas uma vez restaurado em sua posição no palácio, o copeiro se esqueceu de José. 2 longos anos se passaram. 2 anos de silêncio, de espera, de esperança adiada. Mas Deus não se esqueceu. O tempo de Deus é perfeito. E o momento chegou quando o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi então, e somente então, que o copeiro se lembrou do jovem hebreu na prisão. José foi chamado às pressas. Limpo, barbeado, ele se apresentou diante do homem mais poderoso do mundo. Com humildade, José disse ao faraó: não está em mim, Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó. Ele interpretou os sonhos. 7 anos de fartura avassaladora, seguidos por 7 anos de uma fome terrível. Mas José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano, uma estratégia divina para salvar a nação. Faraó, maravilhado com a sabedoria que vinha de Deus, disse: acharíamos, porventura, homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E naquele dia, José, o escravo, o prisioneiro, foi elevado à posição de governador de todo o Egito. O segundo homem mais poderoso da nação, do poço ao palácio, da traição à glória. Deus transformou cada ferida em um degrau para o seu propósito. Anos depois, a fome chegou, exatamente como Deus havia revelado. E de todas as terras, as pessoas vinham ao Egito para comprar comida. Inclusive 10 homens, vindos de Canaã, eram seus irmãos. Eles se curvaram diante dele, o governador do Egito, sem reconhecê-lo. O sonho de infância estava se cumprindo diante de seus olhos. José poderia ter se vingado, poderia ter feito com eles o mesmo que fizeram com ele, mas o processo o havia transformado. A dor o ensinou a perdoar. Após testar seus corações e ver seu arrependimento, José finalmente se revela em um dos reencontros mais emocionantes da Bíblia. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O tempo passou. A fome atingiu a terra. E os irmãos que o traíram agora vieram até ele pedindo ajuda. José reconheceu cada um deles, mas não havia ódio em seu coração. Havia misericórdia, havia cura, havia Deus. E então José disse as palavras que ecoam até hoje: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. E então ele pronuncia as palavras que resumem toda a sua jornada, o coração de sua história. Não se entristeçam, nem se irem contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. Que lição poderosa! O que era para ser sua destruição foi o instrumento de Deus para a salvação de sua família e de nações inteiras. Talvez hoje você se sinta como José, traído, abandonado, esquecido. Mas escute com o coração. Deus ainda está com você. O poço não é o seu fim, a prisão não é o seu destino. O processo não é castigo, é preparo. Deus está reconstruindo tudo. Cada lágrima, cada luta, cada não que você ouviu, faz parte da história que vai glorificar o nome dele na sua vida. Agora, eu quero convidá-lo a fechar seus olhos e se juntar a mim em oração. Senhor, assim como o Senhor esteve com José em cada etapa da sua jornada, esteja também conosco nos nossos desertos. Quando tudo desmoronar, dá-nos fé para crer que o Senhor ainda está trabalhando. Quando formos traídos, ensina-nos a perdoar. Quando formos esquecidos, lembra-nos que o Senhor nunca se esquece de nós. Deus, transforma as nossas dores em testemunhos. Transforma o poço em ponte, a prisão em palácio,
o choro em vitória e que a tua presença nunca se afaste de nós. Ajuda, Senhor, a sermos compreensivos uns com os outros. Nos dar sabedoria para poder estender as mãos aos necessitados, meu Deus, e não olhar como o homem vê, mas como o Senhor nos vê. Em nome de Jesus, amém. Ei, meu querido irmãos, fica tranquilo que Deus nunca te esqueceu. Ele trabalha no silêncio. Quando você menos esperar, Deus já mudou a sua situação, creia somente. Obrigado por ter ficado comigo nesta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Até a próxima.